Então hoje nós vamos falar sobre a invasão das pombas e o texto que nós estamos trabalhando, que nós estamos falando, que nós estamos estudando, é sobre o texto de Mateus 10, 16. Então Mateus 10, 16, quero ler todo o texto aqui, embora vamos tirar apenas a última parte do versículo. Mas Mateus 10, 16 diz: o Senhor Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, quero falar hoje apenas sobre as pombas. Sejam simples como as pombas. E nós falamos aqui na segunda-feira, e falei também na quarta-feira, que o capítulo 10 de Mateus é o capítulo em que Jesus manda seus discípulos para um treinamento prático, né, de discipulado. Ele estava discipulando, trabalhando, obviamente, por um tempo ele trabalhou a visão, trabalhou o ensinamento, trabalhou os princípios do discipulado na vida dos seus apóstolos, mas agora no capítulo 10 ele os envia. Ele está enviando os seus apóstolos para uma missão, a missão de pregarem o evangelho no mundo, no sistema. E então ele diz: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês estão indo para o sistema dos lobos. Então tomem muito cuidado, porque vocês vão para o meio dos lobos. Então sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Então aqui é uma metáfora, porque a Bíblia é um livro de metáforas. E o que são metáforas? São simbologias, são símbolos. E que muitos de nós precisamos conhecer qual o sentido das metáforas. Porque precisamos entender quais os ensinamentos do Senhor Jesus a respeito dessas metáforas. Então ele usa aqui a metáfora dos lobos, das serpentes e das pombas. E hoje nós vamos falar especificamente das pombas. Para quem nos acompanhou desde a segunda-feira, nós falamos sobre a escola das serpentes. Na segunda, na quarta-feira falamos sobre o sistema dos lobos e hoje falaremos sobre a invasão das pombas. E o que Jesus quis dizer sobre isso? Por que ele disse: sejam simples como as pombas? Eu e você somos ovelhas, somos discípulos de Cristo, mas também temos um comportamento. Então, quando Jesus falou: sejam simples como as pombas, ele estava dizendo: olha, vocês vão para o meio dos lobos, vão para o meio das serpentes, mas não se comportem como lobos e nem se comportem como as serpentes. Sejam simples como as pombas. E o que ele quis dizer com a palavra simples? A palavra simples no grego significa sem mistura. Amém? Então, se você está anotando aí, se você tem a mania de anotar como eu sempre que vou assistir uma palavra, um seminário, algo que vai me acrescentar, que vai me ajudar, eu já vou com o meu caderninho e já vou com a minha canetinha, né? Alguém já disse que faz parte do crescimento da vida você sempre ter na sua cabeceira, na cabeceira da sua cama ou onde você estiver, um caderninho de anotação, um bloquinho de anotação e uma caneta. Porque você nunca sabe quando é que Deus vai falar com você, quando você vai ter uma revelação, quando você vai ter uma ideia. Na verdade, as grandes ideias nasceram
nas madrugadas. Teve muita gente que acordou com uma grande ideia, mas aí tinha um bloquinho de anotação na cabeceira da cama, então anotou ali e aquilo virou algo extraordinário. Então sempre tenha, sempre que você for para a igreja, sempre que você for assistir uma palavra, leve o seu bloquinho de anotações e leve a sua caneta, porque talvez naquele momento Deus vai falar com certeza com você. Então, se você tem o seu bloquinho de anotação, anota aí. A palavra simplices não é simples, tá? A palavra que eu estou usando, a palavra original, simplices. Então, ela tem um sentido grego. No grego, é uma palavra que significa sem mistura. Então, quando você for, o que Jesus está dizendo, quando você for para o meio dos lobos, quando você for como discípulo, como ovelha, para o meio do sistema que está sendo operado, manipulado por lobos e por serpentes, vá na condição de pomba como simples, sem mistura, algo que não foi alterado, algo que não foi misturado, algo que é autêntico. Então Jesus está dizendo, não permita que a sua essência de discípulo, de homem de Deus, de mulher de Deus, de íntegro, seja de alguma forma alterado, apesar do ambiente por onde você passa, do sistema pelo qual você está, no meio do qual você se encontra, nunca seja alterado, não misture a sua essência, não perca a sua essência, seja simples. Então, o que Jesus quis dizer? Não se misture ao sistema deles, à visão, aos valores, aos comportamentos dessas pessoas. Não se misture, seja, mesmo que você esteja dentro de um sistema maldoso, não seja maldoso. Mesmo que você esteja dentro de um sistema impuro, não seja impuro, continue na sua pureza. Mesmo que você esteja dentro de um sistema sem ou cheio de malícia, continue livre, sem malícia. Então, qual é o foco de Jesus em nos ensinar a irmos para o meio do sistema dos lobos e das serpentes, na simplicidade das pombas? Ele quis dizer para os seus discípulos, não percam a essência da sua santidade, a sua essência de filho de Deus, mesmo que você esteja diante do perigo, mesmo que você esteja diante da alcateia dos lobos, continue ovelha com caráter simples de pomba. Amém? Não se misture, não saia da sua essência, seja você mesmo, mantenha a sua identidade de pureza, de simplicidade, de integridade. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Às vezes as pessoas mudam. Você já conheceu alguém que era justo, correto, íntegro, mas quando foi para determinado lugar, mudou completamente? Foi para uma universidade, mudou, foi cheio do Espírito Santo, convertido a Deus, pregando o Evangelho, fervoroso, mas quando entrou no sistema universitário, a pessoa mudou completamente. Eu conheço muita gente que desviou depois que foi para uma universidade. Eu não estou dizendo para você não ir para uma universidade. Não, entenda bem. O que Jesus está dizendo é, vá para o meio dos lobos, vá para o meio das serpentes, mas continue simples, sem mistura, igual às pombas. Você está entendendo? Agora, eu fiz a pergunta para você para dizer exatamente o que acontece muitas vezes com algumas pessoas. Que elas vão para determinados lugares e elas mudam.
Parece que elas esquecem da sua identidade, elas esquecem da sua essência, elas mudam completamente. Né? Como eu disse para você, a pessoa vai para a universidade cheia do Espírito Santo, crente, convertido a Jesus, e lá ela muda. Ela se torna, tem gente que se torna ateu. Você conhece alguém que foi para um emprego, o sujeito arrumou um emprego, estava na igreja, desempregado, buscou a Deus, Deus abriu a porta de um emprego, a pessoa muda completamente. Pois é, o que Jesus está dizendo quando ele diz, sejam simples como as pombas, ele quis dizer, não mude a sua essência. Quando você estiver no meio do sistema dos lobos, continue pomba, continue ovelha, continue simples. Tem gente que quando enriqueceu mudou, era humilde, era simples, mas ganhou um pouquinho mais, mudou, foi elevado de posição, mudou, se tornou orgulhoso. Você conhece alguém assim? Que eu espero que você não seja essa pessoa. Mas tem muita gente assim, que quando não tem nenhuma oportunidade, quando está sem nada, quando está na simplicidade da humildade, a pessoa é simples, é humilde, mas quando ela ganha uma promoção, quando ela ganha um emprego melhor, quando é promovida de posição, quando muda de emprego, quando se torna um pouquinho mais elevado em posição, em status social, ela muda completamente sua visão, muda seus valores. Pois é, Jesus está dizendo sobre isso. Jesus está dizendo, vá para o sistema dos lobos, vá para o meio das serpentes, mas não mude a sua essência, não mude você. Continue sendo uma pomba, continue simples, continue humilde, porque pomba é um protótipo, melhor dizendo, um arquétipo. A pomba é um arquétipo, é um modelo, é uma metáfora da simplicidade, da humildade e da essência. Então preste atenção, não se misture, mesmo que você esteja diante dos lobos, continue com a sua postura de pomba. Mesmo vivendo num sistema completamente dominado e manipulado, orquestrado por lobos e serpentes, continue discípulo, continue servo de Deus, continue buscando a Deus. Tem gente que deixa de orar, que quando você pergunta, você é crente? E ele nega a existência de Deus. Ele diz, não sou crente. Ou então eu vou à igreja, mas eu não sou um discípulo. Então, a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, mantenha a sua pureza, mantenha a sua simplicidade, a sua postura de pomba, no meio do sistema manipulado por lobos. Você entendeu? Não negue a identidade, porque os lobos vão tentar oprimir você, porque pombo é comida de lobo, pombo é comida de serpente, mas o Senhor Jesus diz, não se deixe intimidar, mantenha a sua postura de pomba. Você entendeu, querido? Então, o fato de nós convivermos com pessoas ímpias não nos torna ímpios. O fato de você, como filho de Deus, viver ou conviver ou trabalhar com pessoas desonestas não pode alterar a sua essência de honestidade. Continue honesto. O fato de você trabalhar, operar e conviver no sistema com pessoas orgulhosas, com pessoas soberbas, você não pode mudar a sua essência. Continue simples, continue humilde. Amém? Porque tem gente que muda completamente a cabeça, muda a visão, muda os valores, muda seu comportamento. Seja quem você é. Que o sistema não mude você. Que o sistema não consiga alterar a sua vida. Nós vivemos uma geração de Maria vai com as outras. Sabe qual é?
é aquela onde as pessoas mudam. Mudou o cenário, muda o comportamento. E não é assim. Continue na sua essência. Não mude sua personalidade, não mude seu caráter, não mude quem você é. Continue filho de Deus, continue servo de Deus. Por mais que você trabalhe com pessoas que se prostituam, no meio de gente pornográfica, no meio de gente imoral, continue sendo santo, continue sendo a essência de Deus, continue com a sua identidade de filho de Deus, continue sendo pomba, continue na sua simplicidade. Que o meio ambiente não mude você. Você é um agente de mudança. Vá para qualquer ambiente, não para que o ambiente mude você, mas para que você mude os ambientes. Amém? Faz sentido isso aí para você? Sabe o que acontece com as pessoas? Elas mudam. Muita gente é mudada pelos ambientes por onde passam. Se ela está num ambiente de santo, ela é santa. Se ela está num ambiente de ímpia, ela é ímpia. Ela se comporta igual. Não. O que Jesus está dizendo é: eu vos envio para o meio dos lobos e para o meio das serpentes, mas continuem simples como pombas. O que ele quer dizer? Não permita que o ambiente ou que o sistema onde você está mude a sua essência. Mude seu caráter, mude sua personalidade, mude sua essência. Você continua sendo filho de Deus. Continue com a sua natureza de servo, de discípulo, de homem, de mulher de Deus. Tem gente que muda por conveniência. Tem gente que age por conveniência. Não seja por conveniência. E tem gente que muda também por convivência. Convive tanto com o ímpio e daqui a pouco se comporta igual. Não, Jesus está dizendo: não seja. Você é o agente da transformação onde você está. Você muda o ambiente onde você está. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está apostando em você. Deus está apostando no teu caráter, Deus está apostando na tua fé, Deus está apostando nas suas atitudes. Então não mude, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, onde você estiver. Continue na essência do Espírito de Deus. Não troque o poder de Deus da sua vida, não troque a glória de Deus da sua vida por nada. Nada desse mundo pode substituir a graça, o poder, o Evangelho de Deus na sua vida, nada. Amém? Não permita que a sua identidade de filho de Deus, de crente em Jesus, de servo de Deus, seja mudado só por causa do meio ambiente onde você está. Não importa se o sistema é de lobos, se o sistema é de serpentes, continue sendo simples como as pombas. Haja como pomba. Continue. Agora, vamos aprender algumas características da pomba. Por que Jesus diz: sejam simples como as pombas? Vamos aprender. Por que Jesus usa a metáfora da pomba? Porque a pomba é um animal dócil. Vamos aprender isso. A pomba é um animal que representa esse lado dócil, o lado amoroso. Qual é o lado dócil? O lado do amor, o lado do afeto, afetivo. Sabe o que acontece com muita gente hoje? Com nós? Por que o texto, por que essa palavra que nós estamos ministrando hoje, o título é A Invasão das Pombas? Porque essa é a característica do Filho de Deus. Essa é a sua característica como discípulo, sabia disso? Hoje as pessoas estão na igreja, servem a Deus, mas elas não são dóceis. Tem muita gente que é difícil você trabalhar com ela. A pomba não ataca o homem, ela é dócil. A pomba não consegue atacar o ser humano, mas tem gente que ataca os outros, tem crente que ataca os outros. Como é que pode ser um filho de Deus? Como é que pode ser um servo de Deus? Nós não conseguimos, muitos de nós não conseguimos ser dóceis.
Então Jesus está dizendo para os discípulos: eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos, vocês vão para o meio do sistema dos lobos, vocês vão para o meio das serpentes, mas sejam simples. Ele está dizendo: sejam dóceis, sejam amáveis, não agridam, não ataquem, por mais que você esteja diante de uma alcateia de lobos vorazes, famintos, que querem te pegar, eles não podem te tocar, porque você é um filho de Deus, você tem o símbolo do Senhor na tua vida, você tem a graça de Deus na tua vida, você tem a bênção de Deus na tua vida, você tem a marca de Deus na sua vida. Você entendeu? Seja simples. Continue sendo pomba. Eles não vão tocar em você. Mas as pessoas não querem mudar. Elas querem ir para a igreja, vão para a igreja, mas elas não mudam seu temperamento. Porque uma pessoa dócil é alguém que permitiu que o Espírito de Deus amansasse sua alma, suas ações, suas emoções, seu temperamento. Aí eu pergunto para você: você é manso? Você é dócil? Ou você é aquele tipo que não pode tocar em você? Você é aquele tipo que não pode falar algo que você não concorda, que você se levanta contra? Seja simples, como a pomba. Continue dócil como a pomba. A pomba é tão dócil que ela consegue conviver com o ser humano. Você já viu isso? Vai para qualquer lugar, você vai para uma praça, senta na praça, começa a jogar alguma migalha de pão, de alguma coisa, daqui a pouco tem um monte de pomba ao seu redor. Ela consegue conviver com a gente. Sabe o que Jesus está dizendo? Vá para o meio dos lobos como filho de Deus, como servo de Deus. Aprenda a conviver com as pessoas. Não mude a sua natureza, não mude o seu caráter, continue sendo pomba, mas fique no meio das pessoas. Aprenda a conviver com elas. Entende? O cristão, o servo de Deus, é dócil, ele foi salvo e foi liberto das perturbações do capeta justamente para ser dócil com outro ser humano, para aprender a conviver com outras pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas hoje? Que elas não conseguem viver, elas têm atritos com os outros. As pessoas, o ser humano hoje está tão difícil de conviver com os outros, e isso está dentro da igreja também, está no meio dos cristãos, entende? No meio de nós. Tem muita gente que não consegue viver com outro crente, não consegue conviver dentro da congregação. Tem gente que saiu de uma igreja, de uma congregação, porque não conseguia suportar o outro irmão. Ô irmão, presta atenção, eu estou dizendo a verdade para você aqui. Tem gente que saiu da igreja e foi para outra congregação porque não conseguia suportar determinadas pessoas, às vezes até mesmo o seu líder. Aí acha que quando chegar lá no céu, vai ter duas portas de entrada. Vai ter uma para as pessoas que se falam, que andam, que gostam umas das outras, e vai ter a outra porta dos fundos para aqueles que não se falam, para aqueles que não gostam muito uns dos outros. Tem gente que acha isso, pelo menos eu penso assim. Só que não é. Só que não. Deus nos mandou sermos agora pessoas de relacionamento. Aprenda a conviver com o ser humano. Aprenda a conviver com as diferenças. Mas não mude a sua essência por nada. Aprenda a conviver. Aprenda o princípio da convivência com todos. Mas não mude a sua essência. Continue sendo um homem de Deus. Continue sendo uma mulher de Deus. Mesmo vivendo com pessoas diferentes. E com pessoas que talvez não sejam tão dóceis quanto você. Às vezes, as pombas até se tornam vítimas de predadores, porque elas não conseguem ver maldade, e elas se tornam presa fácil
porque elas não conseguem ver maldade nos outros animais. Sabe de uma coisa? Isso é um princípio que Deus está nos ensinando. Aprenda uma coisa: aprenda a não ver maldade nos outros. Nós vivemos uma geração de gente que só consegue enxergar maldade nos outros. Jesus um dia disse para os discípulos: se os teus olhos forem maus, todo você será maldade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. A maldade do ser humano está nos olhos. Como você olha para os outros? Muitos de nós olhamos para as pessoas, o nosso olhar está tão contaminado, e muita gente está assim. Seu olhar, a sua visão está tão contaminada, é tão impura, que quando a gente olha para as outras pessoas, nós as julgamos pelo que estamos enxergando em nós. Porque a nossa visão está tão impura, que nós olhamos para os outros com impureza. Se os teus olhos forem bons, tudo em você será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem trevas, quão grande trevas estará na sua vida. Você já leu isso? Pois é. Jesus usa as pombas para dizer que temos que ser simples. A pomba não vê maldade nos outros animais. Às vezes até se torna presa dos outros animais porque não consegue ver maldade. Mas sabe de uma coisa? O pior é que essa maldade toda muitas vezes está na própria igreja. Está no próprio reino de Deus. Enquanto não gostarmos de viver harmoniosamente com as outras pessoas, com os outros, nós não estamos vivendo o fruto do Espírito Santo em nós. Tem gente que diz, tem gente que fala em línguas. Tem gente que mal começa a orar, cheio do Espírito Santo. Mas tem bloqueio de relacionamento com outras pessoas. Tem problema sério com outros. Eu não consigo acreditar em gente assim. Sinceramente, eu não acredito em pessoas que falam em línguas, mas que têm muita dificuldade de ser manso, de ser corrigível, de ser humilde, de ser servo, de olhar para os outros com misericórdia, com amor. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem o fruto do Espírito, pelo menos é o que diz a Bíblia. Então você tem fruto, e um dos frutos do Espírito é mansidão, é paciência, é domínio próprio. São essas coisas. É humildade, é simplicidade. Amém ou não? Pesada a palavra, mas é o que Jesus diz. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos e para o meio das serpentes. Sejam simples como as pombas. Vocês vão para o meio dos lobos e para o meio das serpentes. Vocês vão conviver com lobos e serpentes o dia inteiro, o ano inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Mas entendam que vocês são pombas. Fiquem na simplicidade da pomba. Não mude, não permita que o ambiente onde vocês estão mudem vocês. Amém, querido? Ainda tem gente aí comigo? Então vamos continuar. Agora, Jesus disse que as pombas são humildes, elas são simples. Seja humilde, seja simples. A posição que você está não muda a sua essência nem a sua identidade de filho de Deus. Mesmo que você esteja na posição de apóstolo, de pastor, de querubim, de serafim, seja lá quem for, de profeta, você continua pomba, você continua ovelha, você continua servo, deve continuar simples, deve continuar humilde. Que ele cresça, que você diminua. Quanto mais
ungido, quanto mais sábio, quanto mais inteligente, mais humilde deve ser. Seja pomba. Está no meio dos chacais, seja pomba. É ameaçado pelo sistema, seja pomba. Seja simples, seja humilde, seja serva. Aprenda a conviver com os outros. Aprenda o princípio do relacionamento. Entenda e viva o relacionamento saudavelmente. Entendeu? Você sabia? Hoje eu até tive uma reunião de líderes aqui na nossa igreja e eu estava falando para eles que a igreja da nossa geração, ela está muito ruim das pernas. Sabe por quê? Por causa de escândalos. Porque os evangélicos, muitos deles, se tornaram pedras de tropeço para o ímpio. E que hoje o ímpio não está mais ouvindo as nossas mensagens. Hoje o ímpio não escuta mais o evangelho com os ouvidos. Ele lê com os olhos. As pessoas estão diariamente olhando para o comportamento das pombas, comportamento da igreja. Como a igreja está reagindo diante do sistema? Pomba. Jesus diz: seja simples como a pomba, porque ela é um agente de paz. Você já viu que a pomba é usada como símbolo de paz? Me diga uma coisa, o que você diz de crente que anda fazendo guerra, intriga, confusão, fofoca, disse-me disse, botando um contra o outro, causando intriga de um irmão contra outro, falando mal de um e de outro? O que você diz? Pombas são agentes de paz. E no Sermão do Monte, Jesus diz para os seus discípulos, Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus, e eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É alguém que chega no meio de uma guerra e consegue pacificar, consegue levar paz. É alguém que chega numa família que está prestes a separar, ser destruída, e chega lá e leva paz, leva cura, leva restauração, leva unidade, ministra perdão, ministra reconciliação. Esse é o meu papel e o seu como pomba no meio desse mundo. Você vai para um sistema de lobos, onde um quer devorar o outro, então leve a paz. Você conhece uma pessoa que quando chega num ambiente, por mais que aquele ambiente esteja bem, esteja bom, tranquilo, mas a pessoa entrou ali, ela deixa um capiroto de confusão, ela deixa um capeta de discórdia naquele lugar. Você conhece alguém assim? Escreve aí no chat. Diz aí se você conhece. Nós somos agentes de paz. Você serve ao príncipe da paz. Se nós não promovermos a paz, quem vai promover? Só que nós vivemos hoje dentro de um contexto onde as pessoas não entendem que são agentes de paz. Às vezes a pessoa vai visitar o outro e ao invés de levar cura, de orar, de falar das coisas boas, vai falar mal do irmão. Você já conheceu alguém assim? Pois é, deixa eu te dar aqui uma boa notícia. Se alguém chegar na tua casa para trazer fofoca e falar mal dos outros, não aceite não. Porque quando a pessoa sair da sua casa, ela vai deixar um capeta de confusão na sua casa. O espírito de confusão que acompanhou aquela pessoa
vai ficar lá na tua casa. Ela vai embora, mas o Espírito ficou. Então tome ousadia no Espírito Santo e diga: sai, na minha casa não fala mal de ninguém aqui. Minha casa é de paz. Então quando Jesus disse que as pombas deveriam ser simples, ele está dizendo que a pomba é paz, é um símbolo da paz. Uma outra coisa que Jesus quis dizer, por isso que o tema é a invasão das pombas, que as pombas invadiram as cidades e têm invadido desde os primórdios da história. A pomba findou se tornando um animal urbano. E hoje nós vemos as pombas em todas as cidades do mundo inteiro. Você for para qualquer lugar, eu estive em Jerusalém, tem pomba, eu estive na França, lá em Paris tem pomba, eu estive na Alemanha, tem pombo, para onde você for, eu estive em Roma, tem pombo, onde você for, tem pombo. Por quê? Elas estão em grandes proporções nas praças das cidades, nas calçadas, das árvores, nos telhados, nos tetos, elas estão em todo lugar. Então, quando Jesus usa a metáfora da pomba, ele está dizendo: vocês, como discípulos, como cristãos, são como essas pombas. Vocês podem invadir qualquer geografia, por mais que elas estejam tomadas pelo sistema dos lobos, por mais que elas estejam tomadas pelo sistema e pela vida e pelo comportamento das serpentes, vocês ainda podem invadir as cidades, as geografias. E vocês podem levar o amor, podem levar a paz, podem levar a humildade, a simplicidade do reino de Deus. É isso que Jesus quer dizer. Vamos acordar, vamos entender a palavra. Vamos permitir que a palavra entre dentro de nós. O que Jesus está dizendo: as pombas estão em todos os lugares, e os meus discípulos, como igreja, a minha igreja e os meus discípulos estarão também em todos os lugares, invadindo todas as cidades. Eles vão estar em todas as praças, em todos os lugares. Só que eles não vão estar fazendo o que os lobos e o que as serpentes fazem. Mesmo que eles estejam nessas geografias, tomados por esse sistema, pelo sistema dos lobos e pelo sistema das serpentes, eles serão pombas. E eles levarão amor, levarão simplicidade, levarão humildade, levarão perdão, levarão mansidão, levarão paz. Essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. Nós podemos mudar o Brasil? Podemos mudar as nações? Podemos. Quando nós formos e vivermos os princípios do reino de Deus. Apenas deixe o Espírito Santo usar você. Mantenha-se como pomba. Não negocie a sua simplicidade. Não negocie a sua essência, a sua identidade, o seu caráter. Os lobos e as serpentes podem até dominar, mas o que Jesus está dizendo é: nem lobo e nem serpente consegue se multiplicar na mesma intensidade e velocidade que as pombas. Então Jesus está dizendo: vão, povoem as regiões, multipliquem-se, e com a sua multiplicação vocês vencerão os lobos e as serpentes. Vocês dominarão. Sabe por quê? Porque o mal não pode prevalecer sobre o bem. O ódio jamais vai prevalecer sobre o amor e sobre o perdão. A guerra jamais vai prevalecer sobre a paz. E nós temos a paz. Você tem a paz. Jesus é o príncipe da paz. A igreja tem a paz. Você tem a paz. O reino de Deus é um reino de paz. Nós temos a paz e nós vamos levar a paz.
Amém? Ainda podemos mudar esse mundo. Eu creio na possibilidade da mudança. Porque tem gente que já entregou os pontos, a gente já diz assim, esse mundo jaz no maligno mesmo. Sim, ele jaz no maligno. Foi o que Jesus falou. O sistema, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Eles já estão lá. Eles chegaram primeiro e eles estão dominando. Mas eu os estou enviando para vocês mudarem a cultura. Você entendeu, querido? Qual é o seu desafio? Qual é o meu desafio? Deus quer que sejamos agentes como pombas. Simplicidade, humildade, paz, perdão, amor, mansidão. Leve isso. Os lobos não se multiplicam como as pombas. Nem as serpentes se multiplicam como pombas. Você já viu? Em alguns lugares, a pomba se tornou peste. Tem lugar que tornou peste. Porque se multiplica muito rápido e tomam conta, elas invadem uma cidade. Por isso que o tema da nossa live é a invasão das pombas. É hora das pombas assumirem seu papel, seu chamado profético e voltar a entrar nas cidades, nos povoados e pregar e dizer que Deus reina, que Deus vive. Vamos viver o amor de Deus. Mas sabe qual é o problema da igreja? Da nossa geração? Dos cristãos da nossa geração? É que nós estamos vivendo apenas o cristianismo dentro de 4 paredes. Só estamos vivendo o cristianismo para nós mesmos, para os crentes. E nós precisamos viver o cristianismo lá fora, no meio dos lobos e no meio das serpentes. Amém? Então, na visão coletiva de Deus, a igreja é como uma passarada, não sei qual é o coletivo de pomba. Se alguém souber, escreve aí para mim. Mas, na visão de Deus, a igreja é como se fosse um coletivo de pombas. Um bando de pombas, invadindo, multiplicando e tomando as cidades. Nós somos esse coletivo de Deus, como igreja. Mas sabe por que a igreja também não tem autoridade hoje para tomar cidades? Porque nós estamos divididos. Você já contou esse ano quantas igrejas dividiram e formaram outros ninhos pequenos, fragmentados? Isso nos enfraquece. É hora de entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados. A igreja é o coletivo de Deus para invadir as urbes, pregar o evangelho, levar a paz. Agora, sabe o que acontece? Eu chamo de a síndrome do lobo solitário. Tem muita gente que tem a síndrome do lobo solitário, quer trabalhar sozinho. Mas as pombas trabalham em bando. Elas estão todas juntas. Só que tem muitos setores da igreja que se isolaram. Alguém colocou aqui, a Ivanete colocou que o coletivo de pombas ou de pombos é revoadas. Pois é. Nós estamos... Deus nos chamou para uma revoada. E outras pessoas, muitos não querem fazer parte disso. Porque tem a síndrome do lobo solitário e querem fazer sozinhos. E está na hora de unirmos forças para começarmos a tomar as geografias. Não com revolução, por armas, por ameaças, com bombas, mas por revolução da simplicidade da pomba. Humildade, amor, paz, perdão, simplicidade, mansidão. É que esse mundo está precisando. Precisamos disso.
Uma outra característica das pombas, por que Jesus se refere a elas numa figura dos seus filhos, dos seus discípulos, é que as pombas são adaptáveis e são de fáceis relacionamentos. As pombas são animais adaptáveis, elas vivem em qualquer lugar do mundo e elas estão no meio de todo mundo. Elas são dóceis, como eu falei para você, mas tem muitos de nós que têm muita dificuldade de relacionamento. Tem pastor que não gosta do outro pastor, tem irmão que não gosta do outro irmão, tem congregação que não gosta da outra congregação, tem discípulo que não gosta do outro discípulo, e tem crente que não gosta às vezes do ímpio. Espera aí, como é que você vai querer ganhar o ímpio se você não gosta dele? Tem alguma coisa meio errada nisso tudo, né? Então nós precisamos começar a deixar a ficha cair. Como é que vamos influenciar as pessoas da nossa geração se não conseguimos ter relacionamento com elas? Alguns aqui vão até se escandalizar comigo, porque quando você lê a história de Jesus, você vai ver que de vez em quando a Bíblia diz assim: Jesus se reunia para comer com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. Teve até uma ocasião que os fariseus, que eram os religiosos de carteirinha daquela época, falaram para os discípulos de Jesus, falou assim: que mestre é esse que vocês têm, que come com prostitutas, que come com pecadores? Aí foi obrigado Jesus mandar um recado para ele, falar assim para eles: é porque só os doentes precisam de médicos, os curados, os sãos, não precisam. Vocês não precisam, vocês já estão curados, então eu vou para o doente. Eu não vim buscar, ele diz, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim buscar o que está santo, que está salvo. Você entendeu? A diferença da igreja da nossa geração, do pensamento de muitos da nossa geração, para o pensamento de Jesus? Você já percebeu isso? Enquanto nós estamos querendo santificar todo mundo, fazer encontros de santificação, manhãs de consagração, de santificação, Jesus estava indo atrás do perdido, porque no entendimento de Jesus, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. E nós só estamos indo atrás de salvos. Tem crente que só faz programa aí para ímpio, para salvo, para igreja, para tentar ganhar o outro crente, para tentar ludibriar outro crente. E Jesus mandou a gente ir para o meio do pecador. Então é hora da igreja começar a repensar sua forma de viver o evangelho na sua geração. E quando Jesus disse: eis que eu vos envio para o sistema dos lobos, para o meio das serpentes, mas sejam simples como pombas, continuem sendo pombas no meio das serpentes, no meio dos lobos. Então preste atenção, querido. Se queremos ganhar o ímpio, precisamos nos relacionar com eles. Porque hoje o evangelho, ele não é pregado mais com palavras. Ele é observado nas nossas atitudes. Agora, por que Jesus usa a pomba ou o pombo como modelo, como exemplo dos seus filhos, como metáfora para falar do caráter dos seus servos? Porque o pombo, você já pegou um pombo? Ele é leve, ele é simples, é fácil de voar. Não é como lobo e como serpente que não voa. Porque eles são animais descomplicados. A pomba é um animal descomplicado. É um animal simples. Vive na simplicidade. É adaptável. É humilde. É um ser descomplicado. Você conhece algumas pessoas complicadas?
As pombas ensinam que devemos ser descomplicados. Agora eu pergunto para você, e você há de convir comigo, tem gente que é muito complicada nessa vida, crente inclusive. É ou não é? Conhece alguém complicado? Na vida cristã, complicado no casamento, complicado nos relacionamentos, complicado na convivência com outras pessoas, que ao invés de facilitar a vida dos outros, complica a vida dos outros. Eu tenho uma opinião. Você já foi num órgão do governo e você chega lá para dar entrada numa coisa, a pessoa pode te atender, é só ela abrir uma gaveta com boa vontade ou entrar no sistema de computação, e resolver o teu problema em 5 minutos. Mas ela diz para você, volta amanhã ou volta daqui a uma semana. Você já viu isso? E na maioria das vezes elas não têm um sorriso no rosto, elas estão com cara de carranca. Sabe qual é a cara de carranca? Sabe o que é a carranca? Aquele totem de índio feito de madeira, que eles fazem de madeira, aquela cara dura, já viu? Que eles chamam carranca. Então tem gente que fica com cara de carranca atendendo o público. Parece que eles escolhem exatamente as pessoas complicadas, muitas delas endemoniadas, outras cheias de capiroto da vida, outras cheias de problema no casamento, na família, pessoas infelizes, pessoas amargas, com a alma cheia de amargura. Eles dizem, é você é a pessoa certa para ficar de atendente, você vai ser a recepcionista, ou você vai ser o recepcionista. Aí botam lá. Você já viu alguém assim? A Marisa está dizendo aqui na área de saúde, você deve conhecer alguém assim. Pois é. Pessoas que complicam a vida dos outros. E Deus nos levantou para descomplicar a vida de todo mundo. Deus te levantou para ser um facilitador da vida dos outros. Facilite a sua vida, facilite você. Quando as pessoas se aproximarem de você, seja um facilitador. Os pombos facilitam a vida de todo mundo. São simples. Sabe quem foi levantado para oprimir os outros? Tranca-rua. Tem gente que chama o capeta de tranca-rua, mas tem gente que é tranca-rua. Tranca o caminho dos outros. Ao invés de facilitar a vida dos outros, arrebenta com a vida dos outros. Eu conheço gente assim. E tem gente que é crente ainda. O pior é que tem gente que diz que é crente. É crente, mas tem um trancazinho, um tranca-ruazinho pendurado no pescoço. Porque ao invés de facilitar a vida dos outros, complica. Então as pombas são descomplicadas. São seres descomplicados. O crente deve ser descomplicado. Você sabia que tem gente que Deus ainda não completou a obra na vida porque a pessoa não consegue facilitar para Deus? Deus diz assim, meu filho, eu estou a fim de terminar a minha obra na sua vida, mas você é tão complicado, você é tão problemático, que quando eu começo a fazer um negócio, você atrapalha. Você só vai aumentando o tempo, você só vai adiando o processo na sua vida. Que eu espero que você não seja assim, em nome de Jesus. Mas tem gente que deveria estar hoje muito na frente no processo de Deus, trabalhado, restaurado, mas que está dificultando a obra de Cristo na sua vida. Vamos ser simples, gente. Vamos ser descomplicados. Vamos permitir que Deus faça a obra dele.
mais rápido em nossas vidas. Quando Jesus diz que o crente é como as pombas, é porque as pombas fazem seus ninhos em qualquer lugar, elas se multiplicam, elas são multiplicadoras. E o que Jesus está dizendo? Vamos nos multiplicar. As serpentes e os lobos estão se multiplicando porque as pombas pararam de se multiplicar. Vamos nos multiplicar. Em Gênesis 1, 28, o Senhor diz, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e o quê? Enchei a terra, sujeitai sobre a terra, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os seres animais que vivem sobre a face da terra. Deus ordenou na criação que nós crescêssemos e multiplicássemos. Então a ordem divina é para que a gente continue multiplicando. Quando Deus disse, vocês são pombas, vão se multiplicar. Você já viu que as pombas se multiplicam? Se a igreja assumisse o seu papel, se os discípulos assumissem o seu papel, eu e você, agora, nesse tempo, e começássemos a entrar nas cidades, nos bairros, nas ruas, nas praças, nas nações, nas universidades, nas escolas, nos continentes, e começássemos a falar do amor, a multiplicar amor, paz, humildade, simplicidade, mansidão, perdão. A igreja estava arrebentando no mundo, estávamos fazendo discípulos, mas hoje não estamos. Porque não estamos entendendo e vivendo o nosso papel. Somos pombas para invadir os continentes, as cidades, as ruas, invadir as universidades. Sabe o que acontece com os nossos universitários cristãos? Como eu falei lá no início, muitos deles vão para o meio dos lobos e voltam de lá com mente de lobo. Voltam com mentalidade de serpente. Esquecem que são pombas. Esquecem que são servos de Deus. Mudam sua identidade. É hora de repensarmos a nossa fé, nossa crença, nossos valores. Em nome de Jesus, não aceite esse evangelho passivo, permissivo. É assim mesmo, Jesus vai voltar, agora logo, então vamos ficar assim mesmo, porque a profecia está se cumprindo, porque tem que acontecer, porque é mistério que isso vai acontecer. Não, lute, continue. A igreja ainda não viveu o seu papel. Como é que nós vamos permitir que a profecia se cumpra? Antigamente as pombas, ainda hoje, ainda tem alguns lugares que acontece, as pombas eram correios. Antigamente, você já viu, talvez algum filme, já leu sobre isso. Então as pombas eram encarregadas de levar as notícias. Até no tempo de Jesus, os pombos eram usados para levar notícia. Por isso que ele usa as pombas como modelo, como metáfora do discípulo de Cristo. Nós somos os correios da nossa geração. Os pombos levavam notícia de uma cidade para outra, de um continente para outro. Nós somos os noticiadores da nossa geração. Por isso que Jesus disse, seja pomba no meio dos lobos, no meio das serpentes. Leve a sua notícia, leve a sua mensagem, leve a sua boa nova para onde você for. Assuma o seu papel, assuma a sua identidade, assuma o seu destino profético. Você sabia que pombas decidiram guerras e pombas encerraram guerras? Levavam notícias de um para outro dizendo, vamos manter a guerra. Vamos encerrar a guerra. Nós somos noticiadores das boas novas. Tem lugar que está em guerra que você, como povo, precisa chegar lá com a sua mensagem e dizer, encerrou, acabou. Jesus disse, vocês são ovelhas e pombas. Vocês vão para o meio dos lobos e no meio das serpentes.
Sejam simples como as pombas. Não mudem a sua essência por nada.